Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos pular direto para um assunto que é honestamente um alívio gigante. Estresse não é recaída e como a gente pode manter nossos novos hábitos. Pensa bem, quem nunca sentiu aquela frustração universal? A gente está indo super bem com uma nova rotina saudável e do nada a vida fica estressante e bate aquela vontade quase incontrolável de chutar o balde e voltar para os velhos vícios. Pois é. O progresso está ali, os hábitos estão se firmando, mas a pressão sobe e a gente se vê por um fio. E isso levanta uma pergunta que martela na nossa cabeça. Afinal, por que esses velhos hábitos voltam com tanta força justo quando a gente está estressado? O nosso objetivo aqui hoje é mergulhar na realidade puramente biológica por trás dessas fissuras que parecem incontroláveis. Porque, olha, entender a mecânica do cérebro é literalmente o primeiro passo para a gente parar de lutar contra a própria mente de um jeito que simplesmente não funciona. Bom, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos desvendar o ciclo dos maus hábitos. Depois, entender o papel do estresse nisso tudo. Aí, vamos quebrar o mito de que estresse é recaída, passar por uma solução super prática de 4 passos e, finalmente, ver como a atenção plena e o foco amarram tudo isso na vida real. Certo? Começando pelo começo. A seção 1. O ciclo dos maus hábitos. Para a gente resolver o problema, primeiro precisamos entender exatamente como esses hábitos se formam e grudam lá no fundo da nossa mente. E essa ilustração mostra brilhantemente como funciona esse loop mecânico e às vezes meio traiçoeiro na nossa cabeça. Tudo começa com uma mensagem enganosa que o próprio cérebro cria. Isso desencadeia uma sensação física ou emocional super desconfortável. Aí, por causa desse mal-estar, surge uma urgência louca de buscar algum alívio rápido, o que acaba levando direto para aquele hábito antigo e nada saudável. E o pior de tudo, esse alívio temporário é exatamente o que reforça o circuito. É como se a gente ensinasse o cérebro a repetir esse mesmo roteiro furado no futuro. Agora, preste atenção nesse detalhe porque ele é libertador. A gente precisa tirar a culpa e a vergonha da equação. Essas mensagens enganosas são, na verdade, só falhas mecânicas, uns curtos-circuitos no cérebro. Elas não definem quem nós somos ou os nossos verdadeiros objetivos. O cérebro só está jogando esses falsos pensamentos no piloto automático para tentar lidar com o desconforto. O problema, claro, é que ceder a isso cria aquele ciclo destrutivo que a gente quer evitar. O que nos leva à nossa seção 2, o papel do estresse. Vamos ver o que acontece com esse ciclo mecânico quando o mundo lá fora começa a pegar fogo e as pressões aumentam. Quando a gente fica sobrecarregado pelo estresse diário, o cérebro basicamente entra em modo de pânico. Para economizar energia e sobreviver àquela pressão, ele vai pelo caminho mais fácil e ativa aquelas rotinas antigas e já consolidadas. É por isso que aquelas falsas mensagens que a gente acabou de falar ficam muito mais frequentes e altas. O cérebro liga o que a gente pode chamar de centro de alerta. Pensa nisso como um alarme de incêndio biológico disparando bem alto na nossa orelha, mesmo sem ter fogo nenhum. Isso só joga mais lenha na fogueira do desconforto físico e emocional. Agora passando para a seção 3. Estresse não é recaída. É aqui que a gente vai mudar totalmente a perspectiva e derrubar um mito gigante que desmotiva muita gente. Então, o ponto crucial da nossa análise hoje e que muda o jogo é esse. Sentir uma vontade absurda de voltar a um mau hábito durante um período péssimo e estressante não é uma falha moral, de jeito nenhum. E com certeza não significa que todo o progresso foi pelo ralo. É só uma falha mecânica temporária. É puramente a biologia do cérebro operando em modo de sobrevivência, reagindo desesperadamente à sobrecarga. Portanto, fique claro, sentir o impulso extremo sob estresse não é uma recaída comportamental. Certo, seção 4, a solução em 4 passos. Já que a gente entende a biologia da coisa, vamos para a parte prática com uma metodologia incrível para retomar o controle da situação. Esse aqui é o seu kit de ferramentas essencial para exercer o verdadeiro poder de veto mental. São 4 passos rápidos. Primeiro, renomear. Você identifica aquele pensamento na hora como sendo só uma falsa mensagem. Segundo, reformular. Você reconhece que é apenas a química do cérebro agindo e não a realidade. Terceiro, refocar. É aqui que você muda ativamente a sua ação no exato momento em que a urgência abate. E por último, reavaliar. Perceber de vez que aquela sensação ruim não tem valor real e vai passar. É assim que a gente reescreve o cérebro. E falando no passo de refocar, é exatamente onde a mágica acontece. Na hora que a fissura bate forte, se a gente substituir a resposta automática por uma dessas alternativas saudáveis, tipo dar uma caminhada ou ligar para um amigo, a gente quebra o ciclo enganoso na mesma hora. Quando a gente faz isso no meio do furacão, estamos usando a neuroplasticidade autodirecionada. Em termos simples, é o nosso superpoder de forçar o cérebro a construir novos caminhos neurais muito mais saudáveis, meio que na marra. E finalmente chegamos à seção 5, atenção plena e foco.
Vamos ver como aplicar esses passos de maneira sustentável ao longo do tempo, para que o processo não fique insuportável. Olha que interessante o que a gente tem aqui. Essa escala introduz um conceito fantástico chamado atenção plena progressiva, que permite medir o nível de desconforto de um jeito super seguro. O grande lance é aprender a sentar e conviver com aquela angústia temporária, em vez de tentar fugir dela correndo para o mau hábito imediatamente. Com a prática, essa tolerância vai diminuindo gradativamente todo o poder que os comportamentos prejudiciais tinham sobre as nossas ações. Tudo isso é baseado naquele velho princípio médico de ir com calma. Tentar cortar um hábito antigo de uma vez por todas, abruptamente, pode causar um efeito rebote monstruoso quando o estresse bater. É muito melhor fazer substituições graduais e conscientes. Por exemplo, passar do fast food de todas as noites para só 3 vezes na semana, ou trocar a carne vermelha por um peixe, mesmo que no começo não pareça matar à vontade. Isso é infinitamente mais eficaz do que tentar ser perfeito desde o dia 1. O cérebro se adapta muito melhor e a fissura diminui. O que nos traz é essa filosofia inabalável. A verdade nua e crua é que ninguém tem controle total sobre o primeiro pensamento de ansiedade ou aquela primeira onda de desejo que embrulha o estômago. Mas escolher consistentemente ações saudáveis em vez de buscar o alívio rápido, mesmo durante os picos de estresse, é exatamente o que fortalece os novos circuitos cerebrais. A ação, no fim das contas, é o que esculpe o nosso cérebro. Então, para a gente encerrar com uma provocação bem empoderadora, qual novo hábito saudável vai ser escolhido para moldar o cérebro na próxima vez que o estresse bater a porta? Saber que a mente pode simplesmente estar disparando alarmes falsos tira todo aquele peso enorme da culpa e devolve o volante para nossa mão. Cada momento de estresse deixa de ser uma ameaça de recaída e vira uma oportunidade incrível para exercitar a neuroplasticidade no dia a dia. Escolher o próximo passo com consciência muda o jogo. Muito obrigado por acompanharem a nossa análise de hoje e até a próxima.